Bem-vindos ao curso Apicultura para Iniciantes, da plataforma eCampo da Embrapa. Meu nome é Bruno de Almeida Souza, eu sou pesquisador da área de apicultura e vou guiá-los ao longo deste primeiro módulo, que tem como tema as abelhas e a sua criação no Brasil. Ao final deste primeiro módulo, espera-se que o aluno seja capaz de conhecer as principais características da abelha africanizada Apis mellifera e também conhecer a importância da atividade apícola em nosso país. Iniciamos com o histórico da apicultura no Brasil, mas antes é preciso registrar que a relação do homem com as abelhas ela é bastante antiga. Nós temos registros do uso das abelhas e de seus produtos pelos nativos americanos, tudo isso registrado por meio de pinturas rupestres. Na cultura egípcia, a própolis das abelhas era utilizada no processo de mumificação e uma das bebidas mais antigas que se tem conhecimento, o hidromel, é feito à base de produto das abelhas. Ainda hoje, é comum observar que várias culturas do nosso continente ainda detêm uma estreita relação com as abelhas e com seus produtos. A exemplo dessas imagens que estão em tela, que mostra máscaras e adereços produzidas por tribos da Venezuela e que registram deuses e ornamentos utilizados em seus rituais. Relacionado à organização social das abelhas, vamos tratar de dois grupos extremos. Em um deles estão as abelhas solitárias, que são abelhas caracterizadas por não formarem colônias perenes e não haver sobreposição de gerações, ou seja, a abelha-mãe e a abelha-filha não convivem entre si, e o processo de reprodução ele tem características particulares, que consiste da escolha de um local onde a abelha vai fazer a postura. Após escolhido esse local, ela vai provisioná-lo com alimento suficiente para que seja formado um novo indivíduo, e após ter alimento suficiente armazenado, ela faz a postura e sela esse local, essa câmara reprodutiva, e a partir de então, o ovo e o novo indivíduo que vai ser gerado ficam por conta própria responsáveis pelo seu crescimento, desenvolvimento, até a emergência de um novo indivíduo adulto. No outro extremo estão as abelhas eusociais, também chamadas de verdadeiramente sociais. Essas abelhas são caracterizadas por formarem colônias perenes e por conseguirmos identificar em um mesmo momento indivíduos de diferentes idades convivendo no interior da colônia. Também é possível identificar que existe divisão de tarefa entre os indivíduos. Trazemos como exemplo aqui, ao lado direito, uma colônia de meliponínnio, também conhecido como abelha sem ferrão, e do lado esquerdo, imagens de Apis mellifera, que é a abelha que será foco desse curso que nós estamos fazendo e sobre as quais traremos mais informações ao longo dessa apresentação. A apicultura no Brasil foi iniciada a partir da introdução das abelhas Apis mellifera, feita em nosso território ainda no período colonial. Essa introdução objetivou desenvolver a criação dessas abelhas em nosso território, considerando que a espécie social até então existente aqui eram pertencentes às abelhas sem ferrão, que comparativamente às Apis mellifera tinham um menor potencial produtivo, tanto de mel quanto de pólen e cera. Com um manejo mais conhecido e um potencial produtivo mais elevado, a criação das abelhas Apis mellifera se difundiu de maneira muito rápida por todo o território e se tornou a atividade tradicional de norte a sul do país. Já na década de 50, com a finalidade de desenvolver um trabalho de melhoramento genético das linhagens europeias de Apis mellifera existente em nosso território, foi feito um trabalho de pesquisa utilizando a linhagem africana dessas abelhas. Algumas rainhas foram trazidas ao Brasil e, no interior de São Paulo, o seu comportamento
e genética foram estudados. Conta a história que algumas dessas rainhas escaparam para o ambiente e na natureza cruzaram com as linhagens europeias existentes em nosso território. Do cruzamento das linhagens europeias e africanas surgiu um polihíbrido, hoje chamado de abelha africanizada. Essa abelha africanizada tem características particulares das duas linhagens que lhe deram a origem, e a principal dela está relacionada à grande capacidade de adaptação e de dispersão por grandes áreas. A partir desse cruzamento, foi possível identificar que abelhas africanizadas começaram a surgir e a poder ser criadas em áreas onde até então a Apis mellifera de linhagem europeia não apresentava sucesso de criação, como, por exemplo, as regiões extremamente áridas da região Nordeste. A capacidade de adaptação e de dispersão dessa nova linhagem era tão grande que, no espaço de menos de 40 anos, essa abelha africanizada saiu do interior de São Paulo e conseguiu se expandir territorialmente até a fronteira dos Estados Unidos, onde passou a ser chamada de Killer Bee, justamente pelos acidentes que passaram a ser causados pelo comportamento mais defensivo apresentado por essa abelha. Toda a indústria apícola nacional sofreu, uma vez que não estava preparada para uma abelha defensiva e que tinha alta capacidade de enxameação e de dispersão territorial. A velocidade com que essa abelha se expandiu pegou muitos apicultores desprevenidos. De uma hora para outra, apiários com abelhas dóceis passaram a se tornar extremamente defensivos e acidentes começaram a surgir. Nessas imagens é possível ver um macacão apícola com uma série de ferrões de abelha cravados nesse tecido, justamente motivado pelo comportamento defensivo exacerbado dessas abelhas africanizadas. Também foi necessário se tomar uma série de cuidados, a exemplo da sinalização das áreas onde estavam localizados os apiários, a sua instalação em locais distantes de criação de animais e de áreas onde houvesse trânsito de pessoas. Toda a apicultura nacional, com isso, precisou se adaptar a essa nova realidade da abelha africanizada. E a adaptação não foi só comportamental, mas também relacionada à prática de manejo desse novo organismo que começou a se expandir por todo o território brasileiro. Os equipamentos e práticas apícolas até então utilizados também precisaram passar por processo de adaptação, visto que eram adequados ao manejo de uma abelha mais dócil e não a abelha africanizada. Um exemplo disso foram os fumigadores, que tiveram a sua capacidade aumentada para poder gerar fumaça em quantidade e intensidade suficientes para um manejo adequado dessas abelhas. Também as vestimentas apícolas passaram a ser feitas de tecido mais grosso. Os apiários passaram a ser instalados em áreas remotas, longe de criação de animais, de áreas urbanas ou de trânsito de pessoas. Também os cavaletes utilizados para a instalação dessas caixas passaram a ser individuais, em detrimento dos cavaletes coletivos. Mais informações sobre os equipamentos a serem utilizados no manejo de abelhas serão tratadas no módulo específico Equipamentos Apícolas. Todo o contexto inicial em que se deu a africanização no Brasil foi extremamente danoso, num primeiro momento, para a apicultura nacional. Pessoas desistiram da atividade e passaram a ser registrados também acidentes com pessoas e animais, alguns deles fatais. No entanto, à medida em que as abelhas passaram a ser melhor estudadas, tanto sobre aspectos biológicos quanto comportamentais, a indústria nacional passou a adaptar equipamentos para a nova realidade defensiva que essa abelha apresentava, e as práticas de manejo foram efetivamente implementadas,
se passou a perceber que algumas características apresentadas por esse políbrido eram extremamente favoráveis à apicultura nacional, como, por exemplo, a tolerância a pragas e a doenças. Se vê, por exemplo, que as abelhas africanizadas têm grande capacidade de identificar com antecedência a presença de doenças em sua colônia, de forma que ela consiga isolar aqueles indivíduos doentes ou dar o tratamento adequado antes que ele vire uma infestação por toda a população existente na colônia. Uma das vantagens competitivas em nível de mercado que o comportamento higiênico traz para o Brasil é justamente a possibilidade de condução da atividade apícola sem necessidade de uso de medicamentos e químicos para tratamento de pragas e doenças de abelha. Enquanto outros países precisam lançar mão desse artifício para proteger suas abelhas, a abelha africanizada, por meio de seu comportamento higiênico e características particulares do ciclo biológico, consegue tolerar e conviver bem com muitas das pragas e doenças que em outros países trazem prejuízos econômicos. Com isso, o Brasil vem cada vez mais se consolidando no mercado internacional como um grande produtor de mel orgânico, livre de resíduos de medicamentos e de agrotóxicos e conseguindo preços diferenciados para esses produtos das abelhas. Pode-se afirmar com segurança que a apicultura feita com abelha africanizada hoje é uma atividade muito bem consolidada em todo o território nacional, gerando divisas para pequenos e grandes produtores, seja aqueles que trabalham exclusivamente com abelhas, seja aqueles que têm na apicultura uma atividade complementar de renda na sua atividade pecuária. Algumas pessoas, inclusive, já têm trabalhado em escala empresarial por meio de atividade de apicultura migratória, saindo de um modelo fixista de produção para um modelo em que as colmeias são levadas para os locais onde tem florada, buscando com isso evitar a sazonalidade da produção e que se tenha mel disponível durante todo o ano e em grande quantidade. Não se pode perder de vista, no entanto, que a criação de abelhas é uma atividade zootécnica e, como tal, como qualquer criação animal, ela depende de conciliar a genética, o manejo e a alimentação do indivíduo para que ele possa expressar todo o seu potencial e gerar a receita que se espera com a atividade. Então, para que a apicultura seja uma atividade rentável, é necessário que se tenha florada disponível no local do apiário ou nas suas proximidades, florada abundante e em qualidade e com recursos disponíveis e acessíveis para as abelhas. Os apiários devem ser instalados em locais adequados, obedecendo às recomendações de manejo para a abelha, desde uso de cavaletes, espaçamento entre caixas, sombreamento, questão de proteção contra inimigos naturais, tudo isso fazendo com que as abelhas possam direcionar o seu esforço de trabalho para a coleta de recursos alimentares, efetivamente. Também trabalhar o manejo de pragas e doenças, para que as famílias não fiquem enfraquecidas ou mesmo cheguem a morrer. E também a genética das abelhas, para que tenhamos colônias populosas e com potencial de exploração de toda a oferta de alimento que é disponibilizada às abelhas pelo ambiente. Cada um desses tópicos será abordado em um módulo específico deste curso de apicultura para iniciantes. Adicionalmente aos recursos genéticos, à flora e ao manejo dispensados, é importante destacar também que resultados favoráveis na atividade apícola são obtidos a partir de diversos outros fatores, e um deles é a diversificação da produção, ou seja, definir o que se quer produzir. Quando se pensa em abelha, normalmente o primeiro produto que vem à mente é o mel,
mas o mel é só um deles. Há uma série de outros produtos a serem explorados das abelhas, bem como serviços, e à medida que se decide por um deles, o manejo precisa ser dado de maneira específica, bem como a flora a ser explorada e a seleção da abelha para aquela finalidade. Por exemplo, uma abelha que produz mel em quantidade pode não ser uma boa produtora de pólen e vice-versa. Outro aspecto é a qualidade do produto. A qualidade, ela é uma conjunção da espécie de abelha, da flora disponível, do ambiente em que o apiário está instalado, do manejo dispensado e da manipulação desse produto pelo apicultor. Nenhum desses pontos deve ser descuidado para que não se obtenha um produto sem qualidade de mercado. E um aspecto final é o conhecimento. A capacitação, ela nunca é demais. A exemplo dessa que está sendo ofertada de apiculturas para iniciantes, o apicultor ele deve buscar sempre o conhecimento, seja por meio de cursos, seja por meio de visitas técnicas a outros apicultores, onde ele pode estar identificando problemas comuns e buscando soluções que já foram implementadas em outros apiários. Partindo para a parte final desse módulo, deixamos aqui algumas referências para serem estudadas e que têm relação com o tema dessa primeira parte do módulo 1. Esses materiais estão disponíveis na internet e o link ficará disponível na aba Material Complementar do eCampo.